Olá, pessoal. Dando sequência ao estudo do Evangelho de João, vamos ao capítulo 13, versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse: O que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: Compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Jesus se angustiou em espírito. E não é para menos, ele sabe que está sendo traído por um dos seus amigos mais chegados. Quanto mais chegado, quanto mais amamos alguém, quanto mais relacionamento pessoal, íntimo temos com uma pessoa, mais dói a traição. E Jesus também sabe que seus inimigos tramam a sua morte, eles vão torturá-lo e matá-lo. Jesus tem consciência do que está prestes a acontecer. Jesus em tudo foi tentado, em tudo foi provado. Ele sabe o que é padecer. Ele experimentou a angústia da alma humana, o desalento, o abandono, a traição, o ódio, a calúnia, as fake news que vieram com tudo sobre ele. Ele será vítima de falsos testemunhos, será condenado, crucificado. Ele foi vítima de ódio, de todo tipo de ataque e perseguição. Se sentiu inclusive só quando os discípulos, com medo, fogem. Nosso Senhor angustiou-se em espírito. E Jesus anuncia que um dos seus 12 discípulos há de traí-lo. Todos ficam perplexos. Quem será? Pedro faz um sinal para que João, que era o discípulo mais chegado, perguntasse a Jesus quem seria esse traidor. Então João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, pergunta: Senhor, quem é este? E Jesus responde: aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E Jesus toma um pedaço de pão, molha no vinho e o entrega a Judas Iscariotes. E quando Judas recebe esse pedaço de pão e é denunciado por Jesus, é dito aqui que Satanás entra em Judas. Repare bem, no início desse capítulo, no versículo 2, é dito que Satanás colocou no coração de Judas esse desejo de trair a Jesus. Mas agora é dito que Satanás entra nele. Ele já estava planejando isto, mas agora ele é totalmente possuído pelo mal, por essa determinação de trair. Isto mostra como as pessoas podem ir de mal a pior. Não deis lugar ao diabo. Cuidado com as suas insinuações. Rechace as tentações. Não vacila. Não dá colher de chá. Não dá brecha, pois senão a gente corre o risco de ser possuído pelo mal, completamente tomado pelo maligno, dominado, escravizado. As tentações normalmente vêm com uma certa sutileza. Satanás não se apresenta com garras. Cuidado com os pecados de estimação. Cuidado quando você acha que você tem o controle e você vai levando, sem tomar uma postura firme, concreta contra as tentações. Então Jesus diz: o que você pretende fazer, o que você já está determinado a fazer, então faze-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa, de fato, entendeu o que é que Jesus tinha dito com isso. Então, tendo recebido aquele pedaço de pão, Judas se retira. E é curioso o que é dito aqui,
E era noite. E era noite. Noite quando as trevas se levantam. Noite que aqui representa o mundo tenebroso, a hora e a vez do maligno, da traição, do ódio, da calúnia, da tortura, da morte, da crueldade, da barbaridade, dos intentos malignos. E nesse contexto de treva, de traição, de violência, de inimigos que com ódio se levantam para prender, torturar e matar a Jesus, repare as palavras de Cristo nesse contexto. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um caminho no meio da tormenta. O diabo se levanta, o inimigo vem, mas Deus é glorificado. O Filho do Homem é glorificado e foi glorificado na morte. Na morte ele triunfa sobre o pecado, sobre o egoísmo, sobre tudo isto que é causa da injustiça, do ódio. E Jesus anuncia que não é chegado o fim, que a morte é uma passagem e que ele está indo para um lugar onde os discípulos não podem, nesse momento, acompanhá-lo, mas que ele vai preparar o lugar, como a gente vai ouvir dele mais adiante. E aí é nesse contexto de tanta diversidade, de ódio, de tanta traição, que Jesus diz para os seus discípulos: eu lhes dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como é que Jesus amou aos discípulos? E como é que Jesus ama? Veja só no início desse capítulo, versículo 1. E tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Amou-os a ponto de dar a sua vida por eles. Esse é o nosso modelo de amor. Jesus nos ensinou a amar os inimigos. E é num contexto de tantos inimigos, de tanta adversidade, de tanto sofrimento, de tudo que ele vai passar, que ele reafirma, que ele nos dá esse novo mandamento. O cristão é caracterizado por este mandamento. Nisto, diz o apóstolo Paulo, se resume todos os mandamentos. O cristão é conhecido pelo amor. Amor que se expressa ao próximo, seja ele quem for, de que partido for, de que religião for. É um amor, inclusive, aos adversários. Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. E Jesus arremata dizendo: vocês serão meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Fora isso, não. Esse é o caminho do discipulado. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou. Nós o amamos porque primeiramente Ele nos amou e nós recebemos dele o perdão e agora somos filhos desse amor e filhos dessa misericórdia. E o sinal do verdadeiro cristão é realmente o amor, uns pelos outros, até mesmo pelo inimigo e pelo adversário. Palavras de Jesus num contexto de tanto sofrimento, num contexto de traição, de tanta inimizade e ódio, calúnia e de tudo que se voltava contra si. Vamos seguir o Mestre.